18. Mulheres belas, por dentro e por fora. Todas nós conhecemos, ou pelo menos já vimos mulheres formosas. O rosto, o cabelo, o corpo, a roupa, tudo parece ser perfeito. Do mesmo modo, imagino que todas nós também já nos decepcionamos com o caráter de algumas delas. Eu me lembro de uma foto que vi quando era pequena e comentei para minha mãe que achava aquela mulher linda. Ela falou para mim que muitas pessoas pareciam bonitas do lado de fora, mas o que importava era o que estava do lado de dentro. Acho que foi a primeira vez que comecei a entender que a beleza externa nem sempre reflete uma beleza interna. Assistimos a atrizes que parecem ser maravilhosas na televisão, mas sabemos que elas têm vidas podres. Por outro lado, todas nós também conhecemos mulheres que o mundo não considere belas, mas que possuem uma nobreza de caráter que é verdadeiramente valiosa. Eu tinha uma tia que nunca se passaria por modelo, mas que era uma pessoa tão alegre e agradável, apesar das lutas difíceis pelas quais passou na vida, que todos queriam estar perto dela. Vamos voltar nossa atenção para um texto que vimos no capítulo sobre a mulher virtuosa e que contrasta a beleza externa com a nobreza interna. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:10. 1. Beleza externa. A palavra graça no texto traz a ideia de charme e favor, principalmente aquele adquirido com base em fatores externos. A segunda parte da linha, Ivan, é a formosura, esclarece que o foco naquilo que está do lado de fora é extremamente passageiro, algo que aparece e logo desaparece. Vamos examinar alguns aspectos da beleza externa. A. É superficial. A aparência física por si só é algo enganoso. Ela facilmente decepciona, desaponta e até trai. Em teoria, pelo menos sabemos que Deus não valoriza tanto o exterior, mas sim o interior da pessoa. De imediato, lembramos o que Deus falou para o profeta Samuel quando esse viu Eliabe, irmão de Davi, e por razões superficiais, pensou que ele seria o próximo ungido do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Mesmo assim, investimos horas para transformar a nossa carência em algo aceitável pela cultura, mas infelizmente não damos a mesma atenção para o que é muito mais valioso. Na verdade, a formosura não permanece nem satisfaz. Já li alguns livros e artigos escritos por ex-modelos que tiveram carreiras de sucesso. Elas disseram que nunca estiveram satisfeitas com o próprio corpo. Viviam se comparando com outras modelos, achando pequenos defeitos em si mesmas e por mais que fossem elogiadas, nunca era o suficiente. É impossível atingir a perfeição. Como disse Salomão, autor de Eclesiastes, é como correr atrás do vento. Tudo isso seria até engraçado se não fosse tão triste, pois a opinião relacionada à beleza varia de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Alguns gostam da pessoa magra e outros mais cheinha, uns preferem cabelos longos e enrolados e outros gostam do liso curto. Existe uma infinidade de variedades, mas tudo isso não passa de superficialidade. A beleza conforme o mundo varia de época para época e entre culturas. Estivemos visitando uma aldeia indígena onde os rapazes buscavam moças robustas com quem podiam se casar. As mocinhas magras se sentiam feias, pois o valor maior naquela cultura era ter um corpo forte o suficiente para trabalhar nas roças. Por outro lado, nós, na cultura ocidental, tendemos a valorizar a magreza. Em tempos passados, quanto mais branca era sua pele, mais bonita você seria. Hoje admiramos uma pele bronzeada. O mundo dita o que é belo e aceitável, mas toda hora muda de perspectiva. O que estava na moda alguns anos atrás, hoje achamos ridículo. Beleza externa realmente é superficial. Beleza meramente exterior é enganosa, pois promove algo do lado de fora que não tem correspondência com o que está por dentro. Corremos atrás da beleza externa pensando que ficaremos satisfeitas e realizadas, mas isso não acontece. O vazio do lado de dentro continua. B. É passageira, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:10. A palavra vã traz essa ideia. É a mesma usada em Eclesiastes para descrever o que é transitório ou efêmero, literalmente de um dia só. Traduzido várias vezes como vaidade. Descreve um vapor, uma fumaça, algo que aparece e logo some. Certa vez li a autobiografia de uma modelo que começou a trabalhar ainda criança. A carreira dela deslanchou aos 17 anos até os 22, mas ela acabou doente, desiludida, descartada e até pensou em cometer suicídio.
A vida de modelo parecia atraente, chamativa e promissora, mas no fim foi uma ilusão e decepção. Você já notou como nunca ficamos contentes com o momento em que vivemos? As meninas procuram parecer mais velhas, não veem a hora de se tornarem mocinhas, pois querem deixar a vida de criança o mais rápido possível. Depois de alguns anos, as mulheres fazem de tudo para parecer mais novas e voltar a ter o corpo que tinham quando eram jovens. Gastamos muito tempo e dinheiro em maquiagem, cortes e tingimento de cabelo, cirurgias plásticas e academias, tudo isso para cobrir as nossas imperfeições e dar a impressão de algo que muitas vezes não é a nossa realidade. Não estou dizendo que devemos ser relaxadas com nossa aparência nem que o cuidado com o corpo não seja importante. Estou advertindo quanto ao foco, a razão pela qual investimos tempo demasiado nessa questão. É uma distração. Uma ênfase demasiada na beleza externa pode desviar a atenção daquilo que possui valor verdadeiro e duradouro. Precisamos ter o cuidado de não cair na armadilha de chamar atenção para o corpo como se fosse o mais importante de tudo. Pedro nos lembra: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. 1 Pedro 3:3. Esse versículo não proíbe o uso de joias, roupas bonitas e cabelo arrumado, mas se preocupa com um certo equilíbrio. Às vezes, damos atenção demais ao cabelo, à roupa, à maquiagem e às joias. Conheço mulheres que não podem ser vistas por ninguém sem primeiro se produzir. Deus deseja que prestemos mais atenção naquilo que tem um valor duradouro, uma validade eterna. Também somos tentadas a procurar elogios e aceitação pela aparência. Vamos ser honestas. Quantas vezes nos vestimos para ouvir elogios de outras mulheres, dando mais importância para isso do que à opinião do próprio marido? Acabamos caindo na tentação de nos comparar a outras mulheres, algo que Deus chama de tolice, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. 2 Coríntios 10:12. A comparação nunca produz um fruto bom. Nós nos sentimos melhores que outras pessoas e caímos no orgulho, algo que Deus detesta. Ou nos decepcionamos conosco mesmas e caímos até em desânimo e depressão, porque nunca atingiremos o nível de perfeição que esperávamos. Não entre nessa montanha-russa. Construa sua identidade na pessoa de Cristo e não no temor aos homens e mulheres. Deborah Heimer, amiga e mentora que para mim exalava o bom perfume de Cristo por dentro e fora, certa vez escreveu: muitas vezes quando estou olhando no espelho, começo a notar as rugas que já estão surgindo no meu rosto. Até há pouco tempo atrás, isso não me chamava muito a atenção, mas à medida que os anos vão passando, quer queira, quer não, percebo que novas rugas e pés de galinha continuam aparecendo. Minha mente então começa agora a trabalhar fazendo 1000 perguntas. Será que meu marido já notou essas rugas? Ele irá me amar com a mesma intensidade depois de percebê-las em meu rosto? Começo daí a me valer dos cremes e outros produtos de beleza que me garantem o desaparecimento das rugas. E enquanto tento delas me livrar, começo a recordar e meditar naquilo que a palavra de Deus diz sobre a mulher. A força e a glória são seus vestidos. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Certamente o valor real da mulher está muito além da sua beleza física, que fica apenas na superfície e no lado de fora. Ela não precisa ser fisicamente atraente para reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Para ser altruísta, piedosa, amorosa, não é preciso ter um rosto liso, sem rugas, para desenvolver o domínio próprio, perseverança, sabedoria e coragem. No entanto, essas virtudes são as marcas do verdadeiro valor de uma mulher e essas são as qualidades que deviam chamar a nossa atenção quando vemos nosso rosto ao espelho. Compreendo então que a minha preocupação maior deve ser no tratamento da beleza interior, que é a que permanece. As rugas virão, mesmo com o uso dos melhores cremes. Por isso, se eu me esforçar no desenvolvimento da própria beleza interior, as rugas bem profundas que lá estão, vão desaparecer, à medida que eu deixar o Espírito Santo operar em minha vida. Resolvi, portanto, ter como alvo, primeiramente, o cultivo do que pode ser belo interiormente, vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus. E é no lar, com meus filhos e marido, que começo a pôr em prática esses ensinamentos, pois esse é o melhor lugar para eu aprender aos pés de Cristo, obedecendo e fazendo aquilo que Ele me ensina através de Sua palavra. Quanto às rugas que o meu espelho indiscretamente revela, vou continuar a combatê-las com os cosméticos, sem lhe dar, porém, maior importância, pois sei que meu marido, se contemplar em mim a beleza interior, não irá observar tanto as rugas do lado de fora,
pois afinal de contas, ele também já está notando seus cabelos brancos. Para refletir e compartilhar. Você tem comprovado o que a Bíblia diz sobre beleza externa sendo superficial e passageira? Como podemos renovar nossa mente para não valorizar tanto o que é tão efêmero? Quais são os perigos dos padrões de beleza externa que levam à comparação? Quais são as verdades eternas que devem nortear a formação da nossa identidade em Cristo? 2. Beleza interna. Falamos muito sobre beleza interna. Mas o que isso significa? Como é? Exclui a beleza externa? Como seria a beleza interna que glorifica a Deus? Graças a Deus, temos respostas objetivas e claras a esse respeito nas Escrituras. Vamos traçar algumas das suas características. A. É modesta e decente. O apóstolo Paulo chama mulheres para desenvolver sua beleza interior antes da beleza exterior, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. 1 Timóteo 2:9 e 10. Uma pessoa modesta pensa e fala a seu respeito sem orgulho. Modéstia inclui a ideia de humildade, moderação e simplicidade. Manifesta-se tanto na maneira de se vestir como na maneira de se comportar. Alguém conhecido como decente tem respeito pelos bons costumes, é reservado, honesto, digno nas suas maneiras. Essas palavras descrevem a pessoa que não chama atenção para si mesma, alguém que tem bom senso. Quem está mais interessado em apontar para a beleza de Cristo ao invés de chamar atenção para si e para o seu corpo se veste de forma modesta e decente. Ela entende que Jesus veio para transformar vidas, então se esforça para que o seu traje não tire o foco do Evangelho. Jesus quer que reflitamos a sua glória. Efésios 1:3-6. Ninguém consegue refletir a glória de Jesus em sua própria força. A nossa tendência natural sempre será focar o exterior, não o interior, muitas vezes por não gostarmos do que encontramos no interior ou por termos vidas superficiais. Para refletir e compartilhar. A sua tendência é dar mais atenção para o corpo externo ou para a alma interna. Até que ponto as palavras modesta e decente descrevem você? B. É temente a Deus. Provérbios 31:30 descreve a mulher virtuosa como temente a Deus, a mulher que teme a Deus. Essa será louvada. O temor do Senhor une sentimentos que parecem opostos entre si, como amor e medo, intimidade e reverência, carinho e temor. C. S. Lewis, por vezes, captou a ideia por trás do temor do Senhor em sua série alegórica As Crônicas de Nárnia. Certa vez, Lúcia perguntou para o castor falante se Aslan, o grande leão que representa Cristo, era um leão seguro. A resposta categórica é não. Como o rei de todos, ele era feroz e terrível, perigosíssimo. Mas ao mesmo tempo ele era bom e as crianças poderiam passar as mãos e fazer carinho nele. Em outro momento as crianças rolam com ele, brincando e se divertindo. No fim, Lewis comenta, Lúcia não sabia bem se estava brincando com um gatinho ou com um furacão. Esse é o temor do Senhor. O equilíbrio entre a intimidade e o temor, a reverência e o amor, descreve um bom relacionamento com Deus. Andar com Ele, mesmo conhecendo a sua grandeza e majestade, necessita de humildade e aceitação de quem nós somos. Obedecer com confiança pela fé se torna uma ação natural para quem teme a Deus. Quais seriam as vantagens para quem teme a Deus? O temor ao Senhor é seu próprio galardão. Quem anda com Deus logo se parece com Deus. Além disso, colhe o fruto de agradar a Deus, como diz Salmos 147:11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O temor do Senhor também nos dá sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. O temor a Deus conduz à vida e satisfaz. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Provérbios 19:23. Quem teme a Deus está seguro, quem teme ao homem arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29:25, para refletir e compartilhar. Ser temente a Deus descreve a sua vida. Você anda com Deus no dia a dia? Como cultivar o hábito de viver sua vida sempre ciente da presença dele em todos os momentos? É louvada. Como já vimos, a mulher de Provérbios 31 recebe louvor dos seus filhos e do seu marido. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosas, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 28 e 29.
Gostamos muito de receber elogios de quem quer que seja, mas quando as pessoas que mais nos conhecem conseguem nos louvar de coração, realmente não tem preço. Se o marido e os filhos louvam o caráter dessa mulher, é porque ela realmente tem uma beleza verdadeira, e não fingida, para refletir e compartilhar. Em que área o seu caráter precisa crescer para que a pessoa interna seja mais notável do que a aparência externa? Conclusão. Quero concluir citando uma carta de uma ex-aluna nossa, Fernanda Rocha, que foi diagnosticada com câncer de mama e após uma grande luta veio a falecer. Enquanto fazia os tratamentos, ela enviou uma carta para as amigas que ainda estudavam no seminário, deixando seu desafio. Embora suas palavras talvez pareçam extremas, é impressionante como a doença e a morte iminentes mudam radicalmente nossa perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Vejo e ouço todo dia na família, na TV, entre amigos e até entre as irmãs da igreja o tagarelar vazio e obtuso das queixas sobre como seus corpos estão cheios de celulite, estrias, flácidos, seus cabelos são secos ou oleosos, crespos ou lisos demais. Isso me irrita profundamente. Além disso, vejo como é gasto somas enormes de dinheiro em tratamentos disso e daquilo que chega ao absurdo de injetar CO2 sob a pele para melhorar a aparência. Hoje agradeço a Deus pela pochetinha de gordura que ganhei na barriga porque preciso me injetar remédio todos os dias nessa gordura. Além do dinheiro e tempo gastos em tratamentos estéticos, penso naquelas que se submetem a cirurgias longas que oferecem risco de morte, pois toda anestesia geral é uma surpresa, e extremamente dolorosas para corrigir, por exemplo, uma falha no nariz de tucano que não compromete a respiração, mas que a deixa com o perfil meio estranho, sabe? Aí a pessoa cai em depressão e acha que jamais será feliz porque nasceu com um ossinho a mais no nariz. Deveria ter nascido com um cérebro um pouco mais desenvolvido e uma alma um pouco mais grata a Deus por ter saúde perfeita, por poder sair de casa todos os dias, poder trabalhar, por ter tido oportunidade de estudar, ter um marido, uma família e ser normal. Não espere que um câncer, um AVC, um acidente a tire de seu mundinho de reclamações e insatisfações para dar valor ao que tem. Não fique deprimida porque seu filho lhe deixou com estrias na barriga. Caramba, você tem um filho. Não pense em se submeter a uma cirurgia de prótese de silicone, porque você foi capaz de amamentá-lo, e agora seus peitos estão caídos. Que bom! Você tem peitos. Antes de pensar em melhorar a aparência, todas as mulheres deveriam pensar em melhorar suas almas, seu relacionamento com Deus, seu conceito de vida e bem-estar. Muitos anos atrás, uma jovem da igreja que eu frequentava passou por algumas cirurgias estéticas completamente desnecessárias. Na época eu tinha 20 e poucos anos e estava no auge da vitalidade, e quando argumentei com ela que era uma coisa tola o que ia fazer, ela me respondeu de forma muito irritada com palavras mais ou menos do tipo: "Você é linda, nasceu assim, não precisa corrigir nada, se eu fosse como você também seria feliz." Resignei-me e deixei quieto. Não digo para que as mulheres deixem de se cuidar. Pintar os cabelos, fazer as unhas, cuidar da saúde, fazer exercícios físicos e manter a dieta em ordem. Falo dos exageros e da profunda infelicidade que as mulheres estão entrando em nome do corpo. Hoje, se eu tivesse mais coragem, eu chamaria esta pessoa à minha casa e tiraria minha peruca, minha prótese externa e minha roupa para ela ver como minha barriga é uma verdadeira peneira entre hematomas, como perdi completamente o tônus muscular e por aí vai. Então, ao invés de ficar quieta, eu diria: seria a mais mentirosa das criaturas se dissesse que não quero tudo de volta. Sonho à noite que penteio meus cabelos longos, me imagino com um bebê no colo mamando em meus seios. Desejo poder usar novamente um biquíni ou um vestido tomara que caia. Tudo isso é sinônimo de normalidade, liberdade para mim, mas nunca de felicidade. O que diz agora, minha amiga? Quer ser como eu e ter minha felicidade? Porque sou sincera ao dizer que apesar de tudo que perdi e sei que jamais terei novamente como era, com Jesus e minha família ao meu lado eu continuo sendo feliz, de uma forma mais madura e consciente, mas feliz, para refletir e compartilhar. Qual foi o impacto desse testemunho de uma mulher que enfrentava um câncer? Escolha algo do seu corpo pelo qual você normalmente reclama e pense como poderia agradecer por aquilo. A grande ideia. A beleza interior vem pelo temor ao Senhor. Conclusão: mulheres parecidas com Jesus. Deus tem me concedido o grande privilégio de conhecer muitas mulheres em diversos contextos de vida. Tenho visto mulheres de culturas pouco semelhantes à nossa, com chamados e propósitos de vida diferentes e com sonhos bem variados. Também já observei diferenças grandes na maneira delas reagirem quando acontece algo que não se encaixa nas suas expectativas.
não foi bem assim que elas imaginavam ser a vida. Algumas aceitam o desafio, sabendo que Deus as capacita, ajudando a mudarem de rota. Outras, ao serem desafiadas a crescerem, negam fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com o seu perfil. A verdade é que todas encontrarão algumas surpresas pelo caminho. Eu pergunto, como irão reagir quando o inesperado acontecer? Deus nos ama do jeito que somos, mas não quer que permaneçamos assim. Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. Se abraçamos Jesus como nosso Salvador, somos salvas e totalmente aceitas por Deus. Deus nos ama o suficiente para querer o nosso bem, e o nosso bem significa parecer a cada dia mais e mais com Jesus, a segui-lo em todos os caminhos por onde nos levar. Em conversas com várias mulheres, tenho ouvido a frase: "Este não é o meu perfil". Já ouvi essa frase sendo usada como uma desculpa para a pessoa não fazer algo de que não gosta, mas que talvez Deus esteja pedindo dela. Ao sermos desafiadas com princípios da palavra de Deus, mudanças que precisam ser feitas em nosso caráter, somos tentadas a nos desculpar dizendo que somos assim mesmo, não tem jeito. Também já ouvi mulheres que receberam um chamado de Deus para servi-lo em campos missionários difíceis, que realmente não eram do seu perfil. Elas demonstraram disposição em serem trabalhadas pelo Espírito Santo, a serem transformadas, pedindo que Deus mudasse o seu perfil. É essa ideia que Paulo transmite em 2 Coríntios 3, 4 e 6, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. É Deus quem nos capacita. Ele procura pessoas dispostas a depender exclusivamente dele para fazer a obra que somente ele pode fazer. A minha oração ao escrever este livro tem sido que cada uma de vocês esteja disposta a seguir mais a Jesus para ser cada vez mais parecidas com ele. Espero que enquanto estudou o livro, Deus apontou áreas em sua vida em que ele deseja trabalhar. Que você esteja disposta a confiar nele o suficiente para obedecê-lo e segui-lo, e então refletir a beleza de Cristo em sua vida.